E aí, meus amigos do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Esse que vos fala também está, ó. Beleza, graças a Deus. No vídeo de hoje eu quero mandar um recadinho bem legal para a turminha da lacração. Oi, turminha da lacração. E aí? Vocês passaram a semana toda juntamente com a mídia fazendo a caveira, querendo prejudicar de toda forma a vida desse rapaz aqui, a vida do pastor André Valadão, da Igreja Batista Lagoinha, ele que dirige uma igreja em Orlando, nos Estados Unidos, por conta de contextos tirados dessa mensagem aqui, teoria da conspiração, sendo que a parte 2, vocês interpretaram de forma errônea ou mentirosa, vamos dizer assim, em que o reset seria uma incitação a que a igreja tirasse vidas de pessoas. É isso mesmo. A imprensa também ajudou a propagar, disseminar essa fake news. É uma fake news. Será que a imprensa toda no geral não aprendeu com a escola base? Tá bom de voltar para a faculdade para lembrar o caso da escola base, em que, por conta de um sensacionalismo de uma autoridade policial na época, todo mundo entrou no embalo, querendo ali, como se fosse o hype de hoje, né? Querendo vender, e muitas emissoras acabaram sendo processadas. E os donos daquela escola foram prejudicados. Mas isso eu vou falar mais lá na frente. Mas você pode pesquisar aí para relembrar. Fizeram o terror. Colocaram até Ministério Público. Não é? Inclusive pessoas da área política que deveriam estar preocupadas com o povo. Não. Queriam fazer uma caça às bruxas. Querendo colocar mais uma vez a igreja contra homossexuais. O velho dividir para conquistar. Mas nós sabemos a intenção disso. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu acho tão engraçado a lacração e a imprensa ter colocado um trecho descontextualizado dessa mensagem, mas esqueceram de um detalhe. Eles colocaram isso aqui no intuito de perseguir a igreja. A igreja, que há séculos e séculos já é perseguida há muito tempo. Quando eu falo de igreja, eu não falo de Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, Universal, Mundial, Católica. Eu estou falando do corpo de Cristo, em que tem a regra de fé, as escrituras sagradas. Mas a imprensa, a lacração, esqueceu que mentira tem perna curta. Se o pastor André Valadão realmente estivesse incitando a igreja dele, né, a Lagoinha, a comunidade dele, a perseguir e tirar vidas de homossexuais, por que eles não olharam essa mensagem aqui? Que tem como título Deus odeia o orgulho? Ok, mas de que orgulho está falando? Está falando-se de valor? Está se falando de outro tipo de orgulho? Está falando de outro tipo de orgulho. Um orgulho que não agrada nada ao Senhor. Só a palavra orgulho em si já não agrada. Porque o orgulho não tem somente esse significado de valor, de altivez. Tem o de altivez. Só que é uma altivez negativa, soberba, arrogância. E o que a palavra do Senhor fala com relação aos soberbos, os arrogantes? Que a soberba precede a ruína. A altivez, a queda. Mas tudo isso daí, essa guerra contra a igreja no geral, é para poder propagar a agenda deles. E eu quero deixar bem claro o seguinte, que nem todos os homossexuais compactuam com a agenda militante que está aí querendo avançar
a todo custo, querendo normalizar o pecado a céu aberto. Nem todos. Nem todos. Essa mensagem aqui não se refere aos homossexuais no geral. Porque, como eu falei, tem muitos que não aceitam isso aqui. Querem viver a vida sossegada. Entendem o que eles estão fazendo. Eles entendem. É uma escolha que eles fizeram. E toda escolha tem consequência. Mas o meu papo aqui é com a lacração que quer perseguir a igreja. Quer utilizar a igreja, quer criminalizar a igreja. Mas eu vou colocar só o trechinho dessa mensagem aqui, bem interessante, que quebra a castanha dos lacradores, não é? Vocês falaram que o pastor André Valadão e a igreja Lagoinha quer perseguir, quer detestar, quer exterminar homossexuais, é isso? Então me expliquem então essas palavras que ele vai dizer agora. Não vai acontecer. E aí a simpatia enganosa é o seguinte: eu sinto o que você sente. Eu te entendo. Eu te amo. Eu estou com você. E tem levado a empatia para um lugar que não é certo. Jesus teve empatia e compaixão por todos os pecadores. Mas ele denunciou o pecado. Jesus morreu por todas as pessoas. Mas ele denunciou, ele foi contra o pecado. Quantas pessoas Jesus disse: vai e não peques mais? Jesus não disse: eu te amo, eu te protejo e continue vivendo a vida que você quer. Ele disse: eu te amo, eu te protejo, eu te perdoo, mas não peque para que não te aconteça coisa pior. Eu vou dar uma pausa aqui, eu vou trazer um exemplo para vocês do que aconteceu. Uma realidade, mas que vai traduzir o que o pastor está falando. Vocês lembram do caso da Raluca, do Jean L, toda aquela treta, né? E o que foi o depoimento dos amigos do Jean L? Do Tones e do Stott. Eles falavam: o Jean L é meu amigo, é meu brother e tô com ele no que precisar, mas não vou passar a mão na cabeça dele caso ele faça coisa errada. Você querer bem uma pessoa não significa passar a mão na cabeça das coisas que ela faz, dos atos que ela pratica. O cristão, ele, assim como Jesus, ele tem amor, tem misericórdia pelo pecador. Mas o pecado tem que ser denunciado. O pecado tem que ser denunciado. E isso é que o pastor André Valadão fala. As pessoas que ele citou aqui na Bíblia foram a mulher adúltera, se não falha a memória, no livro de João, capítulo 8, em que a mulher olha para Jesus e Jesus fala: onde estão os teus acusadores? A mulher diz: não sei. E ele diz: nem tampouco eu. Vá e não peques mais. Se o outro não falha a memória, é o paralítico no tanque de Betesda, no mesmo evangelho de João, em que quando Jesus ele cura o paralítico, levanta, pega a tua cama e anda, que ele estava esperando que as águas de Betesda o curassem, né, através do movimento do... E chegou Jesus ali e curou. Aí o que é que Jesus diz? Olha só: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Em nenhum momento Jesus diz assim: vai e viva a vida do jeito que tá. Negativo. Ele falou para que vá, mas tem uma condição: não peques mais. Não peques mais. E é isso que
A igreja, através da pregação da palavra, ela prega o amor. Muitos dizem, ai, mas os crentes só pregam ódio, né? Aquela pessoa lá que foi a ex-rainha dos baixinhos, né? Prega o amor, mas também ela tem que pregar contra o pecado, contra a prática do pecado. Eu vou falar mais uma vez, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado sempre será pecado. Pecado tem um peso único diante de Deus. O mesmo pecado de homicídio, de mentira, de roubo, de desonrar pai e mãe, de enganar, de práticas ilícitas e a prática homossexual, de acordo com as escrituras, não sou eu que estou falando, Cleiton Fiuza, são as escrituras sagradas, tem o mesmo peso. Aí vou dizer assim, mas... E os... Aí lá vão apontar o dedo, né? Mas e os crentes que gostam de aprontar? Meu filho, igreja é composta de homens. Todo homem é falho. E você acha que não vai sobrar também? Para crente que gosta de aprontar e disfarçar? O Senhor Jesus, ele vai pegar nas coisas bem pequenininhas, viu? Mas mesmo assim o pecado tem que ser denunciado. Dentro, fora da igreja. E o povo de fora da igreja precisa. E o da igreja também precisa. Todo santo dia ser denunciado. Prática do pecado. Continuando. Para com essa vida. Muda de vida. Nós precisamos ter um limite naquilo que é empatia. O cristão, o homem e a mulher de Deus, ama, abraça, cuida até o último fôlego de vida. Mas nós não vamos aceitar vida de pecado. O cristão, ele cuida. O cristão, ele abraça. Já presenciei várias situações na minha igreja. Inclusive até de um jovem. Acho que eu já contei aqui no canal. Um jovem. Ele foi pedir uma ajuda. Morava nas ruas. Mas ele não queria somente uma ajuda financeira. Ele queria ouvir uma palavra. E uma missionária que estava lá, a Edinara, conversou com ele. Deu um abraço. E aquele rapaz, aquele jovem, saiu dali satisfeito. Porque só o que ele queria era alguém para conversar. Quantos estão aí na rua, vivendo em situação de rua, precisando de uma conversa? E onde é que está essa militância? E onde é que estão essas celebridades? Onde é que estão esses políticos? Só estão no intuito de fazer a normalização do pecado? Eu estou aqui nas minhas mãos a revista bem interessante das lições bíblicas, que a gente utiliza, né, da Assembleia de Deus, e que aborda muito bem esse tema. Essa militância, essa sociedade de hoje, ela quer isso, ela quer normalizar o pecado. E a igreja, ela vai na contramão. Eles querem normalizar de uma forma tão ferrenha que até prejudicar pessoas, eles querem fazer. Olha, não se espantem não. Eles estão indo contra até os homossexuais que são favoráveis às mensagens ditas pelo pastor André Valadão. Acredite se quiser, tem. E tem muitos que ele até falou, que eu coloquei no vídeo passado, que mandam mensagens, que pede oração, que pede uma conversa, que pede um conselho. A igreja é isso aí. A igreja está de portas abertas para o pecador. Mas é para o pecador entrar e não sair da mesma forma. Sair transformado. Se ele quiser sair da mesma forma, aí é com ele Deus, ninguém tem nada a ver com isso. E para finalizar mais uma vez, esse recado que eu estou mandando é para os lacradores. Não mexam com a igreja. E não mexam com aqueles homossexuais que são favoráveis ao André Valadão, que são contra esse tipo de agenda que quer normalizar o pecado, quer utilizar crianças como instrumento. Não mexam também com crianças, porque a igreja está de olho.
Que Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Um final de semana aí abençoado na presença do Senhor Jesus. E fui.